Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do eterno, príncipes e princesas, joias preciosas, trunfo de Deus, mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, mais um café com Deus. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Quentinho, quentinho, lá em Marcos capítulo de número 14, versículo 21. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, não custa nada, me ajuda aí, corre lá nas letrinhas azuis, clica lá, é um linkzinho que te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, vai no sininho também. Você que compartilhou, que dá um likezinho, gostei, que faz um comentário, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais pessoas. Diz assim lá em Marcos, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo 21, capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Eita! Eita! Nós aprendemos aqui que Jesus, ele foi... os discípulos perguntaram, onde nós vamos comer a ceia, né? Está aproximando a Páscoa, faltava 4 dias. Ele diz, vai na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água carregando. Segue ele. Onde ele entrar, vocês entram e perguntam a ele, onde está a sala aqui, o preparativo, né, o local para nós celebrarmos a ceia. Assim o Senhor pediu para perguntar. E assim eles fizeram, encontraram lá o homem e tal, e perguntaram, estava lá uma mobília, um local preparado, um chamado de cenáculo, né? E geralmente era sobre a sala, sobre o quarto. Então era um quarto, um lugar mais alto. Eles subiram lá, viu que estava tudo arrumadinho, aquele homem tinha preparado tudo, mas eles foram preparar agora o cordeiro, que era matar o cordeiro, tinha todo um processo, né? As ervas amargas, que é assim que era feito. E Jesus, então, agora vai no outro dia com eles lá, já estava tudo preparado, e vai fazer uma ceia com eles, né? Seria chamada a sua última ceia, a Páscoa, que ele antecipou 3 dias antes, porque seria naquele dia que ele seria preso. Mas ele relata ali naquela reunião com eles, dizendo que um de vocês vai me trair. Aí ficaram perguntando, quem será? Sou eu, Senhor? Não, sou eu, Senhor? Sempre perguntando. E aí Judas vai pegar no prato junto com Jesus. Jesus disse, é aquele que come comigo, que põe a mão no prato comigo. Eles não perceberam aquilo, né? Por quê? Porque diz um texto porque vários autores do Novo Testamento, no caso, né? Mateus, Lucas, contam sobre isso, até João conta sobre essa ceia. Então, eles vão dizer que, mais detalhadamente, que Jesus ofereceu um pedaço de pão para Judas. É como se fosse hoje um aniversário, tivesse o bolo, todo mundo cantou parabéns, aí agora um pedaço de bolo, você vai dar o primeiro pedaço? Quer dizer, a pessoa que vai receber é a pessoa que vai ser mais honrada. Jesus deu aquele pão para ele primeiro, honrando a quem? A Judas, aquele que havia de traí-lo. Mas Jesus não fala para os outros, não relata, não revela para os outros. Só mostra para Judas que ele sabia que ele seria traído por ele. Tanto é que ele diz, aquele que pega comigo no prato, esse será o que há de me trair. Mas ele disse, olha, o versículo 21 está dizendo aqui, que o Filho do Homem vai ser entregue de uma maneira ou de outra. Quer dizer, estava chegando o momento dele ser entregue. E não precisava de ninguém entregá-lo. Assim como várias vezes vieram prender Jesus e a Bíblia diz que não era chegada a sua hora, aquele momento que fosse chegado, pronto, o Pai permitiria, seria permissão, não precisava de ninguém. Tanto é que ele diz, melhor não ter nascido. Tem outro lugar que diz, melhor amarrar uma pedra de moinho, que é aquela pedra enorme de pedra, enorme de moinho, né? Amarrar no pescoço, se lançar no fundo do mar, do que trair o Filho do Homem. Quer dizer, Deus
não predestinou Judas, igual prega uma predestinação, hein? Judas para traí-lo. Deus jamais, se ele me escolhesse, vai falar, o senhor está sendo injusto. Por que eu fui escolhido para te trair e ser condenado eternamente? Ora, sem ter direito de escolha. Não, Judas foi chamado, igual muitos são chamados, para servir o Senhor. E você já viu o pastor, por exemplo, quando, né, se corrompe, quando rouba, um sacerdote quando se corrompe, um líder religioso, ele não foi chamado para se corromper, ele foi chamado igual Jesus chamou 12 a dedo, cada um deles pelo nome, foi chamando, e ele foi chamado como um homem bom, como um servo de Deus, mas ele se deixou corromper, deixou Satanás entrar na vida dele, infelizmente. Ele já tinha ido tratar, antes dessa reunião, com os fariseus, com os líderes da religião, com o sacerdote, sumo sacerdote Anás e Caifás, não, o outro Caifás, um era o sumo sacerdote, o outro ex-sumo sacerdote. Ele foi lá tratar em trair Jesus, em vender Jesus para receber dinheiro. Por quê? Porque ele entrou na decepção. Os materialistas são assim. Judas pensava o seguinte: esse camarada rebanha multidão. Se ele falar com o povo que ele veio para uma revolução, tomar o lugar de César, pronto, Israel vai se instituir aqui, Jerusalém vai ser a capital, eu vou ser o tesoureiro dessa nova nação. E esse homem é poderoso, porque ninguém pode contra ele. Olha os milagres que esse homem faz. Isso que ele pensou materialmente, aos olhos materiais. Infelizmente tem gente que é assim, aos olhos materiais. A decepção dele foi quando Jesus começou a dizer que seria entregue, que seria vendido, que seria preso, seria morto. A decepção dele foi quando em Jerusalém Jesus entrou num domingo anterior, chamado Domingo de Ramos. Ele não entrou numa carruagem que ele esperava que entrasse, ou pelo menos num cavalo de puro sangue, não. Ele entrou numa jumenta, não, menor do que jumento, uma cria de jumento, num filhote de jumento. Você tem que encolher o calcanhar para não bater o pé no chão. Ora, o povo todo salmodiando, glorificando, chamando Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus decepcionou ele, porque ele achou que ele ia chegar na ostentação e falar, agora é a hora, é o homem, é o poderoso. Não, ele não veio para isso, para tomar lugar de pessoas aqui na terra. Ele veio para reinar nos corações. E isso ele não entendia. Tá? E agora Jesus continua falando sobre isso. Veja só, quando lá, na último café com Deus que nós falamos aqui, sobre o vaso de alabastro, ele fica decepcionado porque Jesus disse, ela está profetizando sobre meu sepultamento. Então ele está ali, água gelada jogaram no fogo dele. Você tem uma ideia. E tem gente assim, você falou em dinheiro com ele, falou em dízimo aqui. Ah, meu filho, se dói. Não, dízimo, nós não estamos na época da lei, dízimo é da lei. Não, dízimo não é da lei, meu amigo. Dízimo é antes da lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Jerusalém, ainda nem chamava Jerusalém, chamava Salém. Tá? Casa do pão. Né? Então, Salém, paz. Olha só, Salém, paz. Ele lá deu dízimo a ele, e Abraão é antes da lei, a lei vem a partir de Moisés, é antes de Abraão. E olha, não é só da lei dízimo não, Mateus 23, Jesus dizendo, vós que dais o dízimo do endro, conta comigo, endro, comim e hortelã, desprezais os maiores preceitos da lei, a justiça, a misericórdia e o amor. Deveis fazer estas coisas, o dízimo está ali, de dar da hortelã, do endro, do comim, sem desprezar aquelas, que é a justiça, a misericórdia e o amor. Ele não está tirando um dízimo, não. E lá em Hebreus, acho que 7, parece, Paulo, por exemplo, lembra, o autor de Hebreu é desconhecido, mas Paulo lá fala sobre Paulo, lembra aos irmãos que esse texto que eu falei de Abraão, que deu o dízimo. Tanto é que ele fala, recolher os dízimos e as ofertas. Quando eu for ter com vocês, não tenha que fazer isso, quer dizer, perder tempo ou me constranger. Vocês já recolhem antes,
porque eu levo para outras igrejas. Como que não recebia dízimos e ofertas? Dízimo não é da lei, dízimo é antes da lei. Deus agradou e instituiu na lei. E o dízimo é 10% da sua renda. E eu nunca disse aqui, você nunca viu eu dizer em Café com Deus, que a pessoa que não dá o dízimo vai para o inferno. Dízimo não condena a ninguém, dízimo é questão de fé. Amém? É questão de fé. Ora, ora. Então, e quem é dizimista como eu sou, sabe o quanto Deus abençoa. E olha que dízimo não era dado pela família de Eli, que foi instituído o sacerdote Levi, tá? Que foi instituído o sacerdócio. Presta bem atenção. Eles recebiam, porque não trabalhavam, eles recebiam 10%, era para o sustento do sacerdócio. É a mesma coisa hoje, o dízimo entra para o sustento do sacerdócio e para outras coisas mais que precisa pagar. O governo não dá luz de graça, não dá material de limpeza, não dá água de graça. Tem que pagar, certo? E se for alugado o local, tem que pagar o local, é IPTU, é um monte de coisa. Então, veja só, combustível que se desloca, que vai fazer visita, que faz uma viagem, que socorre um membro, precisa de dinheiro, ninguém vive sem dinheiro. Então os dízimos entram para essa finalidade. E eu não tinha nem obrigação como pastor de ser dizimista, mas por que que sou? Igual os levitas não eram dizimistas, eles só recebiam. Por que que sou? Porque eu dou exemplo, assim como Jesus dava o exemplo. Jesus foi batizado, ele precisava de ser batizado? Responde para mim, precisava? Ele tinha algum pecado para ser batizado com 30 anos de idade? Não. Mas por que ele foi batizado? Para dar exemplo, para amanhã não dizer, o mestre não fez ou não tem que fazer. Jesus ia à sinagoga, à congregação. Se ele é Deus, se Deus habita em nós somos a igreja, nós não precisamos do templo, como dizem aí, né? Por que que Jesus ia então? Ora, porque Deus tem compromisso com o lugar onde se reúnem as pessoas. Aquilo ali é santificado por causa das pessoas, a presença do Espírito Santo em cada um de nós. O que Deus disse para o primeiro templo que foi criado? Quem construiu foi Salomão. Foi desejo de Davi, mas construído por Salomão, seu filho. O Senhor disse, eis que tem um compromisso com a oração que se faz neste lugar. Eu ouvirei. Então, ora, receberia ali as ofertas e, ao mesmo tempo, responderia as orações. Leia lá que você vai ver na vida de Salomão. Então, como que Deus não tem compromisso? E a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, eu vou lá congregar. Lá recebo a palavra, lá dou a palavra. Por que que Jesus ia ao templo? Por que que Jesus ia à congregação? Porque ele ouvia também. Ele falava quando tinha oportunidade, mas ele estava lá para ouvir. Ele não entrava só para falar, não. Certo? Para ver as ofertas que eram dadas lá. Tanto é que ele comenta sobre a viúva. Onde foi? Foi num templo. Tá? Foi num ofertório que ele estava observando. Então tem gente que vem com desculpa porque é materialista, dói o bolso, converte tudo, mas não converte o bolso. Deus pode mandar tudo na vida dele, mas no dinheiro dele quem manda é ele. Né? Materialista. Segundo, igualzinho Judas. Vendeu Jesus por decepção. Tá? Aí não congrega, por quê? Não congrega. Se o mestre dava exemplo de congregar. Né? Então, quer contestar coisas com textos isolados. Textos isolados. Pelo amor de Deus, gente. Vamos obedecer a palavra. Tá? Dízimo é questão de fé. Oferta é questão de fé. A Bíblia diz isso. É para todos. Antes da lei, eu já falei aqui, contei porque, como começou o dízimo. Deus instituiu na lei e pós-lei, porque diz em Hebreus, Mateus 23, Jesus falando, ele não tira nenhum, fazer essas coisas sem omitir as outras. Amém? E assim a igreja também recolhia dízimos de oferta, Paulo recolhia dízimos de oferta, para abençoar outros mais, as suas viagens missionárias. Paulo trabalhava com as próprias mãos, meu irmão, ele também recebia, não recebia daquela igreja. Eu te provo isso num texto, tá? Em Atos mesmo fala sobre isso. Então, a pessoa que não lê, aí fica ouvindo dos outros e não tem respaldo bíblico. O que eu ensino aqui é verdades.
verdades. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então não seja como Judas. Veja só, ele saiu da reunião, quem recebeu a comunhão ali foram os outros. Por quê? Porque Jesus depois faz a ceia do lava-pé, lava os pés deles, ensinando lições. Ele já tinha saído da reunião. Quem não congrega, não recebe muitas coisas, perde muitas coisas, deixa de ser abençoado. Pergunta quem é dizimista, se ele perde em ser dizimista, ele só ganha com isso. Eu sou abençoado, tanto sendo dizimista quanto ofertante, e quanto congregando na casa do Senhor. Casa do Senhor é o lugar que a gente estabelece como nome, e também sou eu, mas não é só eu, sou morada de Deus, sou. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas a glória dele estava lá no templo. Lá tinha a arca da aliança. Ora. Se ele não habitava, por que ele estava lá? A glória dele estava lá. Ele habita em mim, sim. Habita em todos que creem, sim. Mas também tem um compromisso de estar lá na congregação, um lugar onde se reúnem, as pessoas se juntam. Porque ali santificou-se um local para essa finalidade. E a Bíblia diz, quando vós vos reunirdes, vós tendes salmos, está escrito lá que é cântico. Um ora, outro prega, outro profetiza, está escrito lá. Quando vós vos reunirdes, aonde que reunir? Lá. Pode reunir numa casa, claro, igual antes de ter templo, reuniam nas casas, mas depois construíam um templo para reunir também. E não deixava de fazer os dois. A necessidade. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Pai Santo, abre o entendimento das pessoas para compreender a tua palavra sobre o amor ao Senhor, a fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Abençoa todos os caminhoneiros do Brasil que enfrentam esse tapetão preto, meu Pai, correndo risco, Senhor, arriscando as suas vidas. Abençoa, guarda, livra contra assaltantes, sequestradores, acidentes, em nome de Jesus. Abençoa suas famílias também. Abençoa, meu Pai, a Débora Madalena, sua família, seu esposo, seu filho. Toma nas tuas mãos também a Valdelice de Santa Marta 2, que pede oração pela Leda e o Jorge, que o Senhor está confortando, consolando o coração deste casal que perdeu o Senhor. Ó Deus, foi ceifada a sua filhinha, abençoa em nome de Jesus. Ela pede oração também pelo Lipe, que é um Yorkshire. Deus abençoa os animaizinhos também. Ó Deus, recebe a bênção do Senhor, são abençoados. Dá saúde a ele em nome de Jesus. Abençoa o Cláudio Didi e família lá de São Paulo. O João Rosa Vieira Filho também, a vida espiritual, saúde para ele. O Delone Ronefer também e família. Também o Laroca Mendes e família, lá de Chavante, São Paulo, natural de Além Paraíba. Já estive falando com ele esses dias, Pai amado, por telefone. Abençoa teu filho. Paulo César, dos grupos aí, sempre recordista de curtido dos grupos. Abençoa. Smith, Cleusa Santos e família, de Campina Grande do Sul. Abençoa lá do Paraná, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Ruilmar Salgado e família. O Edson Augusto da Silva e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo, vamos compartilhar.